depois que a adolescência acaba, a gente vira adulto, mas você sabe o que vem depois da fase adulta? A envelhecência, que é uma fase que você não é nem tão jovem mais, mas também ainda não é idoso. E esse novo conceito vem para ajudar a gente a entender como nós estamos envelhecendo e também a importância de nos cuidarmos nessa fase. Nós todos estamos ficando mais velhos e tá tudo bem. Eu sou o Samu Strazer. Eu sou a Mivic. E hoje a gente vai falar sobre envelhecência. Pode ser? Pode ser. É isso aí, pessoal. E hoje a gente vai falar sobre envelhecência. É um termo que eu conheci recentemente, Vicky. Eu também. Inclusive, acho que foi ano passado. Então, bem recentemente mesmo. É muito recente. Eu conheci esse termo esse ano, numa matéria que a gente foi fazer aqui para a TV Câmara. Uhum. É porque a prefeitura aqui da nossa cidade, né, São José dos Campos, lançou um programa que chama Envelhecer. Não com C, com S. S é o envelher e ser. Ser, é. Do verbo ser, né? Uhum. Eu sou. É isso mesmo. Isso aí. E é um programa que fala sobre o envelhecimento saudável. Exatamente. Né? Sobre o envelhecimento ativo, alguns conceitos que a gente vai falar no programa de hoje aqui. Mas é uma fase muito interessante e que é muito recente mesmo. A gente conheceu esse termo há pouco tempo, mas é porque é um conceito muito recente. Uhum. Né? E eu não sei você, Samu, mas eu gostei muito desse conceito, porque faz né, tem uma ligação ali, como é que eu poderia dizer? Uma analogia com a adolescência. Então, assim, existem tantos cuidados, tantos estudos com esse período da adolescência, né? Que é esse preparo, né? Esse caminho da criança se tornar, né? Para se tornar um adulto. E a envelhecência vem nesse mesmo conceito. Então, um adulto que vai se tornar, então, uma pessoa mais velha. E quais são, né? Então, os cuidados, as necessidades dessa fase. Eu acho muito legal porque enxerga como um caminho, né? A gente tem ali a adolescência, a formação da pessoa adulta, a puberdade e tudo mais. E a envelhecência, né? Ainda tem um embate ali de conceitos, mas seria aí entre a fase dos 40, 45, até mais ou menos os 60, 65, né? Seria essa faixa etária de idade aí, que é um momento realmente de transição, né? A ciência, né, fala que o nosso corpo ele vai subindo e começa a realmente descer a ladeira, e não de uma maneira ruim, galera. A gente começa realmente a perder algumas coisas e tal a partir dos 40. Nosso metabolismo começa a mudar, né? Nosso metabolismo começa a mudar a partir dos 40. Só que a gente ainda é ativo. Com 40 anos, muita gente tá no auge da carreira, no auge da vida social, profissional. Inclusive, Vicky, acho que a primeira coisa que a gente tem que falar sobre esse lance da envelhecência, por que surgiu esse conceito? Porque a população, ela tá ficando mais velha, né? A gente tem dois índices, né, que eu acho que a gente pode abordar bastante, que é o aumento da expectativa de vida da população junto com o envelhecimento da população. Exatamente. Né? Até o século passado, a galera ela morria muito mais cedo. Né? A ONU começou a contabilizar a expectativa de vida da população mundial em 1960. Perfeito. E a expectativa de vida era de 52 anos, se não me engano. Vou conferir aqui. 52 anos e meio, né? Lá em 1960. E hoje é 72 anos. Então, deu um salto muito grande. E as pessoas, elas foram envelhecendo com mais saúde, né? Como a qualidade de vida, de modo geral, nos países desenvolvidos ou em desenvolvimento melhorou bastante, o avanço da medicina contribuiu com isso. As pessoas, elas passaram a ter mais qualidade de vida e envelhecer melhor. Então, não chegava aos 60 anos cheio de doença, incapacitado, né? Então, chegavam com saúde. Eu tenho uma tia Eliana, inclusive um abraço, tia Eliana. Abraço, tia Eliana. Meu, vou denunciar aqui a tia, mas não fica brava, tia. Minha tia tem mais de 60 anos.
mas ela parece que tem 38. Caramba! Sabe? Ela é muito assim, você pensa numa pessoa que tá com mais de 60 anos, o estereótipo antigo era de uma pessoa que estava mais debilitada e tal. E ela é super ativa, cara. Super ativa. Ela dança, ela viaja. Ela, sabe, ela é muito ativa. Isso tudo deve estar muito ligado ao estilo de vida que ela leva, né? Exatamente. Um estilo de vida saudável, com exercícios, né? E passatempos. E isso se replica muito. Então as pessoas chegam aos 60 anos hoje, né? Quem consegue ter uma qualidade de vida e tal, bem. Então não é porque uma pessoa chegou aos 60 anos que na legislação brasileira é considerado idoso a partir dos 60 que ela já é uma pessoa debilitada. É um estereótipo isso, né? E por conta disso, dessas pessoas que são saudáveis, têm mais de 45 anos, têm por volta dos 60 anos e ainda estão saudáveis, que existe esse conceito de envelhecência, que é uma fase de transição, que as pessoas têm que se cuidar e que elas têm necessidades diferentes, né, de pessoas de outras faixas etárias. Perfeito. E se a gente para pensar, né, em tudo isso, a gente tem então as pessoas que estão ficando mais velhas, né, então 70, 80 anos, e também a população está envelhecendo mais, então a gente tem menos crianças nascendo. Então se a gente for comparar, né, só pensa na sua família, nossos avós, nossos bisavós costumavam ter mais filhos. Nossa, a gente tem um monte de tio e pouco primo. Exato, e hoje já é difícil, existem muitos casais que optam por ter um filho só, 2 filhos, ou às vezes nem ter filhos. Claro, tem gente que vai ter mais, eu tenho uma prima de 2º grau, no caso, que ela é prima da minha mãe. E ela tem 3 filhos. E daí na família já é tipo, nossa, ela tem 3 filhos. Tipo, todo mundo acha legal, porque é mais do que o comum. Que tá comum. Exato. Então, o que acontece, né, com tudo isso? Como as pessoas estão vivendo mais e tendo menos filhos, a nossa sociedade tem mais pessoas que têm mais idade. Então, tem mais pessoas que estão na terceira idade. Então, todos esses fatores faz com que a gente precise pensar em políticas públicas para essa população. Então, muitas dessas pessoas já estão numa fase de aposentadoria, né? Depois ali dos seus 60 anos, a galera começa a aposentar. Então, é uma galera que tá tendo mais saúde, mais disponibilidade, né? E de tempo, e o que tem para essa população, o que essas pessoas podem fazer, né? Então, a gente entra nessa questão, e até o projeto que você citou antes, o Envelhecer, que é um programa da Prefeitura aqui de São José, ele vem nessa questão de pensar em políticas públicas e em formas, né, de que essa população possa viver mais e mais feliz, assim, com mais saúde. O que eu acho interessante é que, tipo, durante muito tempo e até nos dias de hoje tem uma discussão muito grande no nascimento das pessoas, né? Então, a mortalidade infantil foi muito combatida durante muito tempo, porque realmente era um problema. Sim. Né? Quando não tinha a medicina não era tão avançada para o acompanhamento das grávidas, para até a questão do parto. Então, eram os primeiros dias, nos primeiros meses de vida, os tratamentos com os recém-nascidos. Né, esse tratamento, como ele não era tão avançado, tinha uma mortalidade infantil muito grande, até por conta de outros fatores também, desigualdade social, fome, etc. Isso foi bastante combatido, e aí nasceram muitas pessoas, né, a qualidade de vida dessas pessoas melhoraram, e realmente tem uma expectativa da ONU que até 2050 essa pirâmide ela pode se inverter. Né? Ao invés de ter mais pessoas até os 30 anos, né, vai ter mais pessoas com mais de 30 anos. Né? Inclusive, 30 não, 14, porque hoje no Brasil a gente já tem mais pessoas com mais de 30 anos do que com menos de 30 anos. Olha só, gente. Os dados lá do IBGE, eles apontou que tem 55% de pessoas com mais de 30 anos no Brasil, atualmente, dado de 2021. Então, assim, essa galera precisa pensar agora no que eles vão fazer. Uma outra discussão é
profissionalmente, né? Antigamente se pensava, nossa, não posso manter um funcionário aqui avançado de idade, porque daqui a pouco ele vai ficar doente, eu vou ter que ficar pagando o salário para ele e ele vai estar encostado. Porque tinha esse conceito de que a pessoa ela ia envelhecendo, ela ia ficar doente e ela não ia servir mais. Né? Hoje em dia não. A gente precisa pensar também no realocamento profissional dessas pessoas, em políticas para cultura, para como que essas pessoas vão se divertir, né? Quais são as atividades culturais voltadas para essas pessoas também, né? Dessa faixa etária. Perfeito, eu concordo muito com você. A gente precisa realmente pensar mais nessa população. E até porque, pensando nessa população, nessa parcela da população, na verdade a gente está pensando em todo mundo. Porque é muito egoísmo, né? Muitas vezes a gente parar para pensar, né? Que a gente vai envelhecer quando a gente já estiver velho, né? Não, eu acredito que as pessoas, os responsáveis, né? Os líderes, os políticos precisam pensar nessa população já hoje. Todo mundo vai envelhecer um dia, assim, a gente espera, né? Que todo mundo consiga envelhecer e que isso seja feito com saúde, né? E responsabilidade. Gente, a gente vai para um rápido intervalo, mas fica por aí porque no próximo bloco a gente tem muito mais coisa para falar para vocês. É isso aí, galera. Estamos de volta, não pode ser. Hoje falando sobre envelhecência, que é a adolescência dos adultos. É isso, exatamente isso, a adolescência dos adultos. Isso é uma coisa que eu acho fantástico nessa palavra, né? A gente estava falando no primeiro bloco que esse é um conceito muito legal, porque vai justamente explicar, né, essa transição da fase adulta, né, para a velhice, que é a envelhecência. E uma coisa que eu acho muito, que eu li, lendo, né, pesquisando sobre esse episódio, foi o conceito de que, por exemplo, uma criança que cresce sem estrutura, sem suporte, sem os direitos, né? Então, sem uma alimentação saudável, sem educação, ela vai se tornar um adulto problemático. Então, uma criança ela precisa ter a sua infância cuidada. Psicologicamente, fisicamente, né? Tudo. Socialmente, né? Precisa ter acesso à educação, à cultura. E isso é a mesma coisa para um adulto. Se um adulto, ali na sua fase da envelhecência, né, que seria então dos 40, 45 aos 60, 65, se esse adulto ele também não tem a sua envelhecência cuidada, ele também vai ser uma pessoa, né, mais velha que vai ter problemas. Então, às vezes, a gente já começa aí, né? A velhice ela é uma fase de muitos tabus. Então, acho que o primeiro talvez seria que uma pessoa mais velha, ela é sábia. Tipo, não necessariamente, sabe? Não necessariamente uma pessoa que é mais velha, ela vai ser mais estudada, mais sábia. Tudo isso tem a ver com tudo que ela viveu. Então, a envelhecência, ela traz essa importância de é preciso se cuidar desse adulto. Imagina um adulto que sempre foi explorado, sabe? Viveu uma vida de muito trabalho, sem descanso, sem cuidados psicológicos, sabe? Nunca foi a um terapeuta cuidar da sua mente. Nunca fez uma caminhadinha. Nunca cuidou semana. Da saúde. Às vezes nem teve tempo, sabe? Direito para se alimentar bem. Fazer exercício, tempo e condição, né? Que muitas vezes a pessoa não tem dinheiro para ter uma alimentação mais balanceada, mais equilibrada. Então, tudo isso, se a pessoa não tem na fase adulta, ela vai ter uma envelhecência ruim, que é igual uma adolescência problemática. E ela vai se tornar, então, um idoso com uma qualidade de vida ruim. E muitas vezes um idoso que não vai ser também uma pessoa legal, uma pessoa que vai ter problemas, que vai ser rabugento. Eu lembro muito de Up, Altas Aventuras, o Sr. Frederiksen, e também tem um outro que é o Epaminondas, da Casa Monstro, que são 2 personagens assim, deve ter mais. Se você lembrar de alguns, você até fala, o pessoal de casa também que estiver assistindo aí, se você lembrar de algum personagem nesse esquema, tem muito personagem velhinho, rabugento. E se a gente para pensar nos flashbacks, na história deles, eles, né, sempre tiveram alguma coisa que fez com que eles tivessem, né, uma vida ruim. E no caso dos 2, foi perder a pessoa que eles amavam ali. Então, viveram sozinhos, sem ninguém. Então, rabugentos. Do Epaminondas tem um fator mais agravante. Porque se a gente for analisar, ele vivia um relacionamento abusivo. Abusivo, verdade. Né?
a esposa dele não era tão legal. Ele era super apaixonado por ela, só que ela não era tão legal. Super maltratado, ele era, né? Super maltratado. E aí ele virou uma pessoa, um idoso rabugento. E o Frederiksen, ele passou por um trauma gigantesco e depois ele passou por um problema que muitos idosos passam, que é a solidão. Exato. Então ele perdeu quem ele mais amava e ele ficou sozinho. Exatamente. E aí a solidão fez dele, né, a exclusão social fez dele uma pessoa rabugenta. Exato. Né? Ao contrário de alguns velhinhos, que assim, eu tenho que aqui defender a categoria dos otakus, que tomam banho sim, não tem esse preconceito aí não. Inclusive, amanhã é sábado. Amanhã você toma banho, né, Samir? Eu tomo banho todo dia, Vicky, olha só. Mas nos animes é ao contrário. Geralmente, os velhinhos, eles são todos overpower, assim. Eles são, além de sábios, né, que é um lance, mas eles não são só sábios, eles são fortes pra caramba, sabe? Tipo, a gente pode lembrar do Jiraiya, do Naruto, que, galera, o Jiraiya é velho, tá? O Jiraiya é velho. Ele é velho. E quando ele ele levanta a camisa pra mostrar o estrago que o Naruto fez, ele é trincado, né? E o Sarutobi também, que é 80 a mais, bate de frente lá com a galera. Tem também no anime que eu gosto bastante, o Hunter x Hunter, o Isaac Netero, que ele também é um velho cabulosíssimo, assim. Enfim, todos os animes têm um velho de cabelo branco e barba comprida que é muito sinistro. Entendeu? Ele é muito sinistro. Só que isso tá muito ligado, acho que à filosofia japonesa, que é esse conceito de envelhecer bem, né? Porque qual que é o conceito do envelhecimento mais oriental? Né? O envelhecimento, a vida é uma construção. Então, se todo dia você fizer as mesmas coisas e você for colocando um bloco em cima do outro, quando você estiver no fim da vida, você vai ter uma construção enorme. Né? E, por exemplo, o Netero de Hunter vs Hunter, ele tem uns flashbacks que mostram o treinamento da vida dele, né? Ele foi pro meio do mato e ele ficava, meditava tão profundamente que os passarinhos sentavam nele, assim. Ele tinha um treinamento super rigoroso, tanto pro corpo quanto pra mente e tudo mais. Ele sabe se relacionar com as pessoas. O Jiraiya também é desse jeito, apesar dele ser meio tarado, não sei o que, dele ter essa parte cômica do personagem. Ele treinou muito a vida inteira, ele ficou andando por aí pesquisando várias técnicas para adquirir conhecimento e tudo mais. Ele se tornou uma pessoa forte, sábia e tudo mais, porque ele construiu, né, isso. E eu acho que a gente tem muito a aprender com esses personagens. Não, com certeza. Porque eles não envelheceram assim, ficaram velhos e cabulosos, né? Mostra, e esses animes, né, eles fazem questão de mostrar isso, que desde a juventude eles começaram a se preparar, eles foram se construindo. E é exatamente esse o conceito, né? E a proposta do envelhecer aqui de São José, e também das políticas voltadas para o idoso. No Brasil, a gente tem uma política nacional, né, voltada para o envelhecimento saudável, né, que se preocupa justamente com todas as questões ao longo da vida, para que, quando chegar na fase idosa, a pessoa tenha uma qualidade de vida, que é a questão social, a questão de saúde. Tem até, inclusive, uma cartilha da Organização Pan-Americana da Saúde, foi lançada lá em 2005, sobre o envelhecimento ativo. E o lance do envelhecimento ativo, essa palavra ativa, eles descrevem que não significa necessariamente atividade física, só capacidade física, né? Mas um conceito mais amplo, é mente ativa, socialmente ativo, né? Então, é uma construção em todas as áreas da vida, né? Que a gente, né? Galera, você está envelhecendo, né? Neste exato segundo, estamos envelhecendo. Exatamente. Então, assim,
o que você constrói agora, o que a gente constrói agora, o cuidado que a gente tem com o nosso corpo agora, o cuidado que a gente tem com a nossa mente agora, as relações que a gente estrutura agora, né, elas vão impactar lá na frente, né? Tipo, se você é uma pessoa que não suporta estar com os outros e você fala que é o seu jeitinho e você não liga para isso porque só você se basta, em algum momento da sua vida você talvez precise dos outros, né? Então, imagina só, você vive uma vida sozinho, sem a capacidade de se relacionar com outras pessoas, mas vai chegar um momento que você vai precisar estar com elas. Muitas vezes você vai depender, em algumas situações, de outras pessoas. E aí, se você não souber se relacionar bem com as pessoas, como é que vai ficar? Exatamente, nós estamos todos ligados, né? E ter uma rede de apoio em todos os momentos da nossa vida é muito importante. Então, crianças precisam disso, adolescentes precisam disso, adultos precisam disso, e é lógico que as pessoas mais velhas precisam disso também. E pensar nessa faixa etária, nas pessoas, né, da terceira idade, é um dever social, né? É um dever político, e inclusive não pensar nisso é um problema tão grande que a gente já tem, por exemplo, um nome para isso e que muitas vezes, né, a gente nem escuta falar. Eu mesmo escuto pouquíssimo falar, também conheci esse outro conceito recentemente, que é o etarismo, que é o preconceito contra pessoas mais velhas. Então, excluir pessoas porque elas são mais velhas, você também condicionar essas pessoas. Então tem, por exemplo, durante o ano passado, eu fui numa matéria muito legal, fui fazer, né, uma matéria muito legal aqui para a TV Câmara, né, uma reportagem que foi do lançamento desse projeto Envelhecer, e lá teve uma palestra super bacana da Pérola, uma advogada aqui de São José que é especialista nesse assunto. Ela fala muito sobre isso e ela abriu a minha cabeça para esse assunto, porque existe vários preconceitos relacionados à pessoa da terceira idade. Então, por exemplo, a infantilização dessa pessoa, a exclusão dessa pessoa. Então, existem vários fatores que são considerados etarismo, que é o preconceito contra pessoas mais velhas. E você citou o Jiraya, e é engraçado porque o Jiraya, ele é um velho que ele é diferente. E eu acho isso tão legal porque é representatividade também. Ele é uma pessoa mais velha, muito ativa. Então, mostrar, ter também personagens e pessoas assim que resgatem, né, esse envelhecimento ativo e que importa, é muito legal. E quando a gente estava conversando para essa pauta, você falou uma coisa que eu achei muito legal, Samu, que foi assim: num anime, se o cara envelheceu, é porque ele é muito bom. Exatamente. Se ele sobreviveu até lá, é porque ele fez muita coisa, ele aguentou muita coisa. E eu acho que esse é um conceito que a gente pode e deve trazer para a vida real. Poxa vida, se a gente conhece alguém que está ali, né, nos seus 70, 80, 90, 100 anos, o quanto essa pessoa não sobreviveu, né? Então, realmente me faz pensar e dar valor, assim, nas pessoas mais velhas, né? Elas precisam ser valorizadas, reconhecidas e serem tratadas como pessoas. Então, assim, a não infantilização, se não é seu vô, não ficar chamando de vô, vai que a pessoa não gosta. Se a pessoa gostar, acho que ok, mas se ela não gostar, trate ela como uma pessoa adulta e que viveu toda uma vida e que, sabe, tem experiência. Então, com respeito. Pessoal, a gente vai para um rápido intervalo, mas a gente volta rapidinho para as nossas considerações finais. Pessoal, nós estamos de volta com o Pode Ser e a gente estava, né, terminou o outro bloco falando sobre um personagem, né, sobre o Jiraya, que ele é uma pessoa mais velha que costuma ser, né, tem uma personalidade diferente, né, uma personalidade um pouco duvidosa até, na verdade. Mas uma personalidade diferente, e eu lembrei da Sophie, de Castelo Animado. Ela não é uma personagem velha, na verdade ela é uma pessoa, né, uma jovem, só que ela é amaldiçoada durante o filme e ela passa o filme inteiro, quase praticamente, sendo uma pessoa idosa. E assim, é muito divertido, é muito engraçado, e é muito bonito, porque ela vive uma história muito bonita, uma história também de autoconhecimento, de
ela vive um romance e ela é uma personagem mais velha. E, assim, a característica, né? Ela tem um rostinho mais velho e tudo, o físico mais velho. E é tão legal, então isso me fez me questionar, né? Nossa, como, né, os idosos são representados, né, na cultura pop, no entretenimento, nos filmes, nas séries. E o quanto é legal quando a gente vê um idoso ativo, né? Um personagem ativo. Eu acho que isso deve ser muito legal, porque a gente conhece muita gente, né, na vida real que é idosa, né, que é mais velha e que é super ativo, que é super, né, faz tudo, gosta de sair, gosta de viver. E eu acho que o primeiro passo para envelhecer de maneira saudável é você se preparar para isso e não olhar com preconceito ou com medo. Aceitar, né? Aceitar, igual você falou, a gente está envelhecendo. Neste exato momento, neste exato segundo, estamos envelhecendo. A gente tem que preparar e entender que vai ter esse momento na nossa vida, Se sabe? não acontecer nada trágico até lá, vai acontecer. Espero que não, né, galera? Todo mundo vai viver bastante. Vida longa e saudável para todos. Isso. Todo mundo que assiste o Pode Ser vai ser Matusalém. Meu Deus. Mas assim, mas que nem a gente tá falando, a gente tem que ter consciência disso e começar a construir isso agora, né? Não deixar a sorte, né, se a gente vai ser um idoso saudável ou não. Exato, não pode esperar a velhice chegar pra gente se preparar pra isso. Exato, não, tem que ser um caminho contínuo, constante. Inclusive, comece hoje. Isso aí. Se não começou ainda. E eu dei uma pesquisada, vi que alguns sites, né, alguns artigos, eles apontam 5 dicas, aliás, 5 tópicos fundamentais para o envelhecimento saudável, né? O primeiro é exercício físico. Ok. Então, vai pra academia. Não gosta de academia? Faz uma luta. Não gosta de luta? Vai nadar. Não gosta de nadar? Vai andar. Não gosta de andar? Vai andar de bike. Não gosta de andar de bike? Faz polichinelo. Alguma coisa você deve gostar no universo. A Vicky dança. Eu danço. Eu faço judô. Então, assim, encontre a sua praia e faça exercício físico, movimenta esse corpinho aí. Existem inúmeras pesquisas que comprovam que fazer exercícios físicos previnem inúmeras doenças, problemas cardiovasculares e uma série de coisas. Então, só tem a ajudar. Isso aí. O segundo é exercitar a mente. Então, não é só ficar na loucura também. Tem que, botar a cachola para funcionar. Né? Então, ler bastante, assistir filme, pensar sobre as coisas, né? Jogar videogame, jogos de tabuleiro, xadrez, tem tanta coisa, né? Nossa, então assim, exercita a mente da maneira que você gostar. Tem gente que gosta de ler romance, tem gente que gosta de ler quadrinho, bota a mente para funcionar. Estuda alguma coisa que você gosta, né? A gente tem vários temas aqui no Pode Ser, né? E no passado a gente falou sobre autoconhecimento e deu uma pincelada ali no horóscopo. Tem muita gente que gosta de horóscopo. Estuda, fica prona aí no horóscopo, sabe? Exatamente. Se você gosta. Estude alguma coisa que você gosta. E nesse rolê da mente, né, Samu, falando de estudo, né, de jogos, de brincar, também é importante dizer, né, o autocuidado, o autoconhecimento. Então, assim, é muito importante ter um acompanhamento psicológico. Então, assim, claro, isso vai de pessoa para pessoa, o profissional vai saber o que é necessário ou não e tudo mais, mas procure pelo menos, né, alguma vez na vida uma ajuda, né, um acompanhamento psicológico, se conheça, né, faça esse caminho de autoconhecimento. É isso aí, escuta o nosso episódio de autoconhecimento. E os 3 últimos tópicos para um envelhecer saudável, para uma envelhecência saudável, é alimentação, sono e higiene pessoal. Que são coisas básicas, mas extremamente fundamentais, né? É isso aí, cara. Toma o banho certinho, entendeu? Dorme bem, 7, 8 horas ali e tal. E alimenta de forma saudável. Você não pode achar que você vai envelhecer bem comendo hambúrguer todo dia. Né? Um pacote de bolacha todo dia de manhã. Tem que dar uma maneirada. Não é para se privar de tudo, mas balancear, equilíbrio é a chave. Né? E antes da gente finalizar o programa, Vicky, eu queria falar da minha avó. Porque a minha avó, ela é uma dessas
idosas, sábias, que ela não para, cara. Não que demais, para. Samu. Minha avó, Exemplo aí, então. Ela tem mais de 70 anos e ela é desse jeito. Ela faz faculdade da terceira idade, ela vai, ela estuda várias coisas, ela anda de ônibus todo dia. Ela pega em horário menos cheio, né, para não atrapalhar os outros. Ela anda pela cidade, vê as coisas, tem até esse rolê, tipo, atrapalhar, né? O idoso inserido na sociedade, às vezes, esse conceito de atrapalhar. Não atrapalha. A gente que tem que ter mais linha de ônibus. Exatamente. Mas ela fica pensando nisso e beleza. E ela pensa. E é um conceito que eu acho que muitos idosos pensam, na verdade, sim, né? Pra e caramba. assim, é muito bonito da parte da sua avó. Mas eu acho que entra um pouquinho, né, nesse etarismo de, uma tipo, culpa o idoso que tá sentem, aqui. né? Não, ele tem que participar, ele tem que ser ativo, pra né? Caramba. E a minha avó, ela faz academia ao ar livre todo dia também. Então, assim, que belezinha. Nossa, como é que é o nome da sua avó? Vó Ana. Vó Ana. Um beijo, vó Ana, pra Um você. beijo pra vó Você é Ana. uma pessoa incrível. Um exemplo pra gente. Tem que ser ativo. Ela fala, ferramenta parada em ferrugem. Total. Eu acho que isso resume pra caramba tudo, né? todo esse conceito de envelhecência. E tudo isso que a gente falou entra só né, pra gente reforçar mais uma vez a importância de políticas públicas, porque igual a gente falou, né, pro idoso envelhecer bem tem que ter alimentação, higiene, mas muitos idosos, eles ficam tão vulneráveis, né, nessa fase que às vezes eles não conseguem nem ter isso. Então, assim, uma pessoa que às vezes trabalhou a vida inteira, não conseguiu aposentar, não tem seus direitos garantidos e às vezes ele não vai conseguir nem se alimentar, né? ter uma higienização. Então, a importância, né, dos nossos líderes, dos políticos que a gente escolhe, a gente reivindicar isso também, falar das políticas para essas pessoas. E você que, né, tá envelhecendo, você que já é idoso, procure os seus direitos, né? O conselho do idoso da sua cidade, procure, né, os seus direitos para você saber o que você tem direito. Eu falei muito direito, mas é exatamente isso. Isso aí, tem que envelhecer bem e realmente a pessoa idosa, ela tem que ser cuidada, cara, pela sociedade. O tanto que ela já fez pelo país, o tanto que ela já fez pela família e tal, e mesmo que ela não tenha tido um impacto nacional, cara, a Constituição brasileira dá para todas as pessoas dignidade e elas têm que ter dignidade. E para que todo mundo seja um velhinho cabuloso, que nem os velhinhos dos animes, a gente precisa das políticas públicas. Quero envelhecer igual a Sophie. E eu quero ser que nem o Jiraiya, só que menos tarado. Não pode ficar. Não a pode Isaac ficar olhando Netero. gente no banheiro, né? Eu quero ser o Isso Netero. é bem errado, na verdade. É mais legal. O Jiraiya, eu gosto muito do Jiraiya, mas o Jiraiya é um anti-herói, né? Tipo, ele é... meio esquisito. Passa um pano pro Jiraiya. Passa um pano, mas galera... assunto para outro episódio. A gente finaliza... muita coisa pra falar também, né? Mas, gente, a gente acabou o episódio de hoje, mas... eu queria indicar para vocês os 2 últimos episódios, todos, mas principalmente os 2 últimos. Sim. Que é Autoconhecimento e Sociedade do Cansaço, que tem muito a ver com tudo isso que a gente falou. Exatamente. Esses 3 episódios estão bem ligados até, estão né? bem ligados. Gente, muito obrigada pela companhia de vocês. A gente espera que vocês estejam, né, bem, cuidando da saúde, envelhecendo bem, cuidem, né, da sua envelhecência e a gente se vê no próximo episódio. É isso aí, Vic. Até mais. Tchau, gente.